Bora lá, tudo bem? Meu nome é Oséias Santos, sou advogado especialista bancário, especialista em regularização de veículos e eu vim te falar sobre modalidade de financiamento de veículos. Eu vou te provar por A mais B que financiamento de veículos foi feito para você não pagar. É um sistema que envolve o comprador e é um negócio milionário para o banco, é um negócio milionário para os advogados do banco e para toda uma cadeia de pessoas que ganha dinheiro com esse sistema, tanto de financiamento de veículo como de busca e apreensão. E eu vou te explicar tudo isso agora. Talvez você não tenha visto ainda um vídeo desse na internet, mas eu estou aqui com toda a minha experiência na advocacia e com as atuações que eu faço no dia a dia. São mais de 8 anos processando bancos. Então com certeza eu vou conseguir te ajudar. Vamos lá, financiamento de veículo. Para começar, não é novidade que você vai pagar 2, 3 carros num mesmo financiamento. Isso não é novidade nenhuma no Brasil. Você financia um carro e você vai pagar 2, 3. Qual que é a justificativa do banco? A justificativa dele cobrar tantos juros é a taxa de risco de inadimplência. É com isso que ele se defende. A cada 10 pessoas que ele empresta dinheiro com esses juros absurdos, a taxa é que 2 acaba reclamando, entrando com uma ação revisional para revisar esse contrato. E pasme, a maioria das pessoas que entram com a revisional ganham. Então, o banco às vezes ele prefere fazer um acordo para quem entra com a revisional do que ele ficar gastando para se defender nesse processo. E outra, às vezes ele até gasta para se defender, porque ele já ganhou de juros nos outros 8 contratos. Então compensa muito para o banco cobrar a alta taxa que ele cobra. E eu vou te falar um dado aqui que talvez te revolte, talvez por desconhecimento seu. O banco pode cobrar o que ele quer então, é a casa da mãe Joana, não tem um limite nenhum. Cadê o Banco Central nisso tudo? Existe uma regulação do Banco Central. O que o Banco Central e a norma fala? Que o banco ele não pode cobrar de forma alguma uma taxa de juros acima da média do Bacen. E o que ele faz? Ele cobra 150%, 200% a mais do que a média. E pasme, os tribunais superiores aceitam essa porcentagem cobrada a mais. Eles não consideram abusividade. Aqui no cada estado é uma bagunça. O Poder Judiciário é uma bagunça. Aqui no estado de São Paulo, o judiciário ele aceita 200%. Sabe o que significa isso? Se tá te cobrando 200% de juros acima da média do Bacen, o tribunal ainda considera esse contrato legal. Chupa essa manga. O que você me fala disso? É um sistema? É um sistema que foi feito para você não pagar. São juros impagáveis, parcelas intermináveis. Fora isso, você vai contratar. Eles já te empurram um monte de seguro de taxas dentro. Pode olhar no seu contrato de financiamento. Taxa de avaliação de bem. Eles nunca avaliam bem, mas tem lá taxa de avaliação de bem. Tem um tal de um seguro lá. O garagista já fala que se você não fizer, o carro nem sai da garagem. E ele te cobra esse seguro. Ele tem cobrado seguro prestamista também. E mais um monte de aberrações lá. Que quando você entra com a revisão, você consegue recuperar tudo isso. Só que a cada 10, 2 entram. Então ainda o brasileiro não acordou para isso. Ele ainda tá com aquela cabeça, poxa, né, eu fiz o meu compromisso, eu assinei lá. Né, o banco me enganou, ok, mas eu vou honrar com o banco. O banco tá te enganando, cara. A gente tem que parar de ser bobo, tem que parar de ser trouxa. E tem que começar a recorrer e buscar os nossos direitos. A lei tá aí para isso. Mas ok, pior nem é esse. O banco ele te empresta altos juros, o judiciário aceita ele te cobrar esses altos juros. Só que o negócio do banco não é você pagar o carro inteiro. O negócio do banco é que você se enrole já nas primeiras parcelas para que ele notifique você e tome o seu carro em processo de busca e apreensão. Qual que é a jogada aqui? Dentro do contrato de financiamento tem uma cláusula. Pode olhar no seu contrato. Tem uma cláusula de vencimento antecipado. O que significa isso? Vamos supor que você financiou o seu veículo em 48 vezes. Pagou 7 parcelas, já não aguenta mais pagar, enrolou tudo, você só vinha pagando no atraso, vinha pagando juros, a parcela que era de 1.000, você vem pagando 1.500, 1.600, atrasado ali na luta, porque o salário mínimo subiu uma mixaria, você não está acompanhando, enfim. Parou de pagar, estourou. Parou de pagar as parcelas, o banco entra com uma notificação. Ele te notifica porque ele fala assim, se você não pagar em até 48 horas, moveremos uma busca e apreensão para você.
Supondo que você pagou 7 parcelas, sabe o que vai acontecer com você, meu querido? Quando o banco entra com o processo de busca e apreensão, cessa-se as negociações. Ah, tá, doutor, aí eu vou ter que pagar as parcelas que estão atrasadas para o banco não prender o carro. Você vai ter que quitar o contrato inteiro. Você vai ter que pagar as 48. Né? 48 menos 7, você vai ter que pagar 41 parcelas. Corrigidas, com juros, correção, honorários do banco, honorários do advogado do banco, custas processuais. Para quanto que vai esse carro? O banco ele inviabiliza o pagamento. Quando o banco entra com uma ação de busca e apreensão, experimenta, ele não precisa nem entrar, experimenta atrasar 2 parcelas, 3 parcelas de um financiamento, você não controla mais. Os juros que eles cobram são tão absurdos que eles inviabilizam o pagamento, você não consegue pagar. Não é porque você não quer, é porque os juros estão impossíveis, eles não aceitam pagamento parcial. E é uma cobrança do inferno. É uma ligação atrás da outra o dia inteiro nessas cobranças, nessas assessorias, nessas advocacias do inferno que inferniza o psicológico da pessoa. E eles tentam vencer pelo psicológico. Pega esse monte de advogadinho recém-formado, nojento, e fica ligando o dia inteiro ameaçando pessoas, principalmente pessoas leigas. Isso é o que mais acontece. Mas tá, vamos parar de notícia ruim. Vamos supor que você já está enrolado, já enrolou. Já está com 2 atrasadas, 3 atrasadas. Às vezes está com uma atrasada, o banco já está cobrando você. Falou, se você não pagar, eu vou entrar com a busca e apreensão. O que você vai fazer? Você tem algumas opções aqui. Você não pode vender o veículo, certo? Você tem um contrato de financiamento, a propriedade é do banco, você está com a posse. Você não pode vender o veículo, mas você não é obrigado a entregar. Se ele for apreender o seu veículo, se der a ordem de busca e apreensão oficial de justiça chegar na sua casa, e o carro de repente não está lá, porque você foi fazer uma viagem para a Bahia, quebrou e você largou para lá, e agora você não sabe como é que vai fazer para buscar, não tem o endereço da oficina que você deixou, enfim. Eu não estou te dando uma ideia, eu estou numa situação hipotética. Você avisa para o oficial de justiça que você não sabe onde está o carro quebrou, está na oficina, enfim. Está por aí. O que acontece? O oficial de justiça vai relatar isso dentro do processo. Sabe o que vai acontecer dentro do processo de busca e apreensão? Vai frustrar a busca e apreensão. E aí o banco vai tentar diligenciar por várias vezes, tentando achar esse veículo. Tem vários funcionários do banco soltos por aí que ganham comissão quando eles acham um carro que está com busca e apreensão. Se eles não encontram o seu carro, porque você guardou em algum lugar, ou porque de fato quebrou numa cidade que você não lembra qual é, o processo de busca e apreensão vai ser frustrado. Com um tempo, vai ficar inviável para o banco ficar brigando lá dentro do processo de busca e apreensão e ficar se defendendo lá e ficar pagando taxa para conseguir te intimar. O que vai acontecer? Eles vão te chamar para fazer um acordo. E é nesse momento que tudo fica muito lindo. Todos os bancos fazem isso? Não, só bancos privados. Banco Safra é banco privado, mas ele não faz acordo. Bancos públicos também não, cooperativas também não. Banco de montador é ruim de acordo também, mas faz acordo. E tirando, então, banco de montador e bancos privados você consegue fazer bons acordos. Que acordos são esses e que prazos são? Geralmente são em 12 a 18 meses, existe essa janela. Por que essa janela? Porque é a janela de risco do banco. O banco ele passa por esse período, quando dá 18 meses em regra, que está com parcelas já atrasadas, o banco está deixando de ganhar por 18 meses e ele está gastando dentro do processo atrás desse veículo e não encontra. Logo, é mais vantajoso para o banco aceitar 20% a 25% a 30% do valor do veículo do que ele continuar gastando e não recebendo. Porque ele vai pegar esse dinheiro e já emprestar para outra 12%, 13%, um outro que não entra com revisional, não entra com nada. Né? O banco vive disso. Você se aproveita do sistema e usa ele contra o próprio sistema. É uma forma de você se defender desse sistema injusto de financiamento. Conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu não sei por que um processo de busca e apreensão existe. Porque, veja bem, o banco ele pega, cobra o que ele quer, e aí se você atrasa 1, 2 parcelas, que seja a partir de uma, ele já pode te cobrar na busca e apreensão. Não tem essa regra de 3 parcelas atrasadas não. A partir de uma ele pode te cobrar. E vamos lá, ele entra com o processo de busca e apreensão, o juiz vai analisar só se está atrasado ou não. Ele não vai olhar o contrato, ele não vai analisar o contrato, ele não vai ver os juros que está sendo cobrado, quais foram as condições de negociação, ele não vai analisar nada disso.
Ele simplesmente vai autorizar a prender. Isso daí não é nem culpa do juiz, gente. É culpa de quem escreve a lei. Isso é poder legislativo. O juiz é um funcionário da lei, ele segue a lei. E aí o juiz vai seguir a lei. A lei fala para mandar prender o carro, porque tem parcela atrasada, manda prender o carro. E vai prender o carro, independente se tem abusividade ou não no contrato, ele nem olhou. Você que se vire para se defender no processo depois. E aí depois que o banco apreende o seu veículo, em 5 dias, você tem 5 dias para quitar todo o contrato. Se você não faz isso, o banco está livre para vender esse carro, ele vai vender para quem ele quiser, no valor que ele quiser. Enfim, o banco botou a mão no seu carro, já ficou muito difícil de você recuperar. Tem possibilidade de recuperar depois do carro apreendido? Tem várias possibilidades. Justamente se você consegue provar uma abusividade dessas, você já consegue invalidar todo o processo de busca e apreensão. Custava o juiz analisar o contrato antes de mandar prender? Ah, não, você tem que ficar sem carro, sem levar seu filho na escola, não consegue nem mais fazer um Uber, fazer um bico, porque às vezes você perdeu o emprego e está ali tentando sobreviver. Isso daí não é levado em conta, mas isso é Brasil, isso daí já é outra prosa. Defesas para ação de busca e apreensão tem várias. Defesa e estratégia para você se livrar, seu carro não ser apreendido, tem várias também. É só você, primeiro, seguir o canal, dar o seu curtir e vamos para cima.